oh. Olá, eu sou o Gabriel e seja bem-vindo para mais um vídeo! Bom, gente, o vídeo de hoje a gente vai reagir ao vídeo do Metaforando. Ele é um especialista em linguagem corporal. E é isso. Vamos reagir ao vídeo dele, tipo assim, como manipular as pessoas? Vamos ver agora. Vamos. Play no vídeo. Como manipular várias pessoas por meio das emoções delas. Vamos entender nesse vídeo. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos falar sobre manipulação, especificamente a manipulação social, a manipulação emocional, aquela que coloca as pessoas agindo da forma que a gente deseja. E sim, muitas pessoas usam esse tipo de manipulação para propagar maldades. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero te convidar a se inscrever agora no canal Metaforando. Já clica aqui em se inscrever, já clica aqui em gostei também, caso você queira aprender mais sobre o comportamento não verbal, as emoções humanas e entender melhor as pessoas ao seu redor. Dito isso, bora pro nosso vídeo. Em decorrência de várias situações recentes, como por exemplo o conflito, a guerra que está ocorrendo lá na Ucrânia após ter sido invadida pela Rússia, muitas pessoas ficam surpresas em situações como que um cara, um líder estatal, enfim, como que uma pessoa consegue manipular várias para irem guerrear em prol do ideal que essa pessoa sozinha diz que acredita, enfim. Muitas pessoas ficaram surpresas e me perguntaram como que, por exemplo, o Vladimir Putin consegue manipular várias pessoas para agir de acordo com o que ele julga certo, ou enfim, o que ele acha que é correto como estratégia militar ou como opinião pessoal. E o fato é que a nossa natureza humana favorece muito a manipulação. Simplesmente porque na maioria das situações onde a gente fica em grupo, onde se tem ali um grupo, um coletivo de seres humanos, é natural que um líder ou alguns líderes acabem emergindo. E sempre que tem um líder, o resto dos seres humanos, o resto do grupo, encara aquela figura como uma figura de autoridade. E quem sabe utilizar muito bem a autoridade acaba mandando, manipulando e tendo seus desejos e vontades atendidas. Um dos livros que eu uso como referência para esse vídeo aqui é o livro Telling Lies, de Paul Ekman, e o livro Dangerous Personalities, de Joe Navarro. E hoje nós vamos comentar alguns tópicos-chave para você conseguir manipular alguém, seja num cenário político, geopolítico, como está sendo a situação da Rússia invadindo a Ucrânia, seja num cenário mais social, como por exemplo um influenciador digital que manipula o seu grupo, enfim, o seu público para comprar alguma coisa, ou manipula o seu público para atacar um outro canal, enfim, vamos entender como que essas pessoas fazem essa estratégia. E é claro, vale lembrar que esse vídeo aqui tem o objetivo de ser didático, de passar informações, e o que você vai fazer com essas informações fica por sua conta e risco, e as consequências também. Primeiro tópico então de um manipulador social emocional é a emoção, justamente. Num primeiro momento, um bom manipulador, ele não vai explicar o plano dele, muito menos vai chegar dando ordem. O primeiro momento é crucial. Sabe aquela frase, a primeira impressão é a que fica? Então, o primeiro momento é crucial para isso. E para a gente se conectar com alguém, nada melhor do que emoções. Por isso que os primeiros discursos, as primeiras aparições de uma pessoa que vai executar um plano de manipulação ou um plano de influência, enfim, que vai criar ali uma autoridade, um poder em volta dela, nos primeiros momentos que essa pessoa se manifestar publicamente, nós veremos sempre conexões emocionais. O discurso dela vai ser carregado de emoção, vai ter uma pitada de razão, que é para dar uma aparente justificativa lógica, mas o grosso dos discursos iniciais dessas pessoas são sempre muito emocionais. E a gente pode definir esse discurso de apelo emocional em duas principais frentes.
A primeira é bater em gatilhos emocionalmente positivos. Um gatilho emocional pode ser uma ideia, uma palavra, uma mensagem, uma figura, uma imagem, enfim. Um gatilho emocional, como o próprio nome diz, algum elemento que você consegue interagir, consegue estimular, e esse elemento se liga psiquicamente com alguma resposta emocional específica. Por exemplo, eu tenho um gatilho emocional muito grande com bolinho de chuva. Sempre que eu sinto o cheiro de bolinho de chuva, esse é um gatilho para me trazer emoções positivas da minha infância, quando eu ia na casa da minha avó e ela fazia bolinho de chuva no café da tarde. Então, basicamente, um gatilho emocional é quando a gente pega alguns elementos que já tem certa resposta emotiva específica para o grande público, para o senso comum, ou até mesmo pegar alguns contextos, situações que desencadeiam emoções universais e usar isso para criar uma reação que a gente espera no público. Então, no primeiro momento, essas pessoas, os manipuladores, criam os gatilhos emocionais positivos e batem forte nesses gatilhos. Por exemplo, um gatilho emocional universal é a satisfação dos meios básicos, como, por exemplo, alimentação, moradia, higiene. Então, provavelmente um manipulador ele vai bater forte nesses primeiros momentos, vai falar sobre riqueza, né, como que você pode obter riqueza facilmente. Ele vai te demonstrar, né, com vídeo, com foto, com algumas evidências como que a riqueza já está ali com ele e é muito fácil de se obter. Ele vai te mostrar uma casa, um carrão, viagem super luxuosa e vai bater nesses gatilhos emocionais com bastante força. Os gatilhos emocionais positivos também podem ser identificações que você tem, e aí um manipulador que faça isso com muita inteligência vai geralmente pegar alguns gatilhos que são mais utilizados em grandes grupos. Então imagine um grande grupo que sofre muita violência, muita injustiça social, justamente por ser de um grupo específico. Um grande manipulador social e emocional vai bater justamente no gatilho de representatividade daquele grupo, vai ficar batendo forte, 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 mostrando como aquele grupo merece receber atenção, como que aquele grupo é importante, como aquele grupo é especial, até que o grupo comece a aceitar cada vez mais quem está batendo naquele gatilho. E lembrando, gente, enquanto eu estou falando isso, nada disso que eu estou falando exclui a possibilidade de termos pessoas que realmente se preocupam com um grupo, com uma minoria, ou com qualquer grupo que tenha dificuldades sociais. Isso também não exclui que existam pessoas que se preocupem de fato em auxiliar outras pessoas profissionalmente, seja na carreira profissional, seja para ganhar mais dinheiro, ou para ter mais desempenho profissional, enfim. O que a gente está falando aqui é dos manipuladores, a gente está explicando o processo de escalada de um manipulador. Uma estratégia muito comum também de manipuladores é falar sobre algo que eles não utilizam ou que eles não fazem. Isso é conhecido como hipocrisia. Eles querem que você faça uma coisa, querem que você aceite uma ideia, mas eles mesmos não seguem isso. Vamos pensar no exemplo contrário, então. Imagine que você tem um influenciador que você segue e, sei lá, de repente ele te recomenda uma marca de camisetas. E ele fala que ele usa essas camisetas no dia a dia, que essas camisetas são confortáveis, são anti-odor, antitranspirante, não deixam marcas, não amassam. E ele recomenda que você também utilize essas camisetas por essas mesmas vantagens. Nesse contexto que a gente falou, não há hipocrisia, porque a pessoa está vendendo algo que ela utiliza. E se você é um bom observador, já deve ter percebido que em muitos vídeos, tanto do canal, quanto em lives, quanto no meu Instagram, eu sempre estou usando essas camisetas aqui, as camisetas inteligentes da Insider Store. Essa que eu estou utilizando, inclusive, tem vários vídeos com ela. Essa aqui é a famosa Tech T-shirt na cor preta, porque eu só uso preto. E eu gosto muito das roupas da Insider Store, principalmente porque elas são anti-odor. Então você pode usar o dia inteiro sem se preocupar em ficar com um odor, enfim, com um mau cheiro. Elas são também antitranspirantes, não deixam marca, sabe aquela marquinha branca, às vezes embaixo do braço, aquela mancha? Então, isso não acontece. E elas não precisam de ferro, você não precisa passar ela no ferro, porque é só você colocar no corpo que ela desamassa, adotando a forma do seu corpo ali em alguns minutos. Sem falar que ela não deforma e nem desbota na primeira lavagem. É versátil, é fácil de combinar com várias outras peças, como vocês veem eu uso ela em muitos vídeos e em muitas situações diferentes no meu dia a dia. E para quem é inscrito Metaforando, ainda tem um mega cupom de desconto chamado Metaforando12, que te dá acesso a 12% de desconto em toda a loja da Insider Store. Então, se você quer adquirir essa camiseta com tecido leve, respirável, com todas as vantagens que eu mencionei, basta clicar no link aqui na descrição do vídeo que você já vai diretamente lá para a loja da Insider Store e pode aplicar o seu cupom Metaforando12. Tá certo? Agora vamos de volta para o vídeo. Bom, como a gente disse no primeiro momento, no discurso que vai ter alta carga emocional, os manipuladores vão bater exclusivamente em gatilhos positivos, porque eles precisam que o público fique modulado para cima, né? O público fique nivelado emocionalmente para cima. Ou seja, eles querem um público que está feliz. O público está muito feliz, se sentiu representado, tem algo que almeja, né? Quer o sucesso, quer a grana, quer o casão, quer, enfim, quer a viagem de luxo. O público então está muito feliz. E para um manipulador ter sucesso é necessário que inicialmente ele trabalhe bem a parte dos gatilhos positivos, porque o ser
ser humano, quando está muito feliz, quer buscar a felicidade a qualquer custo. E é aí que entra a segunda estratégia do manipulador emocional, que é fazer o contrário. Dessa vez, ele vai bater fortemente em gatilhos negativos. Então ele vai colocar situações que arruinam aquela primeira ideia emocional positiva que ele colocou. Por exemplo, o cara que falou, olha só, a casa, a viagem de luxo, o carrão, tudo isso é positivo. Mas se você continuar no seu trabalho, na sua CLT, se você não fizer o meu curso, se você não se inscrever agora enquanto tá acabando, você não vai obter nada disso que eu falei. Não vai obter a casa, o carrão, nem nada. Ou seja, eles batem no gatilho emocional positivo primeiro, para depois bater pesado no gatilho emocional negativo. Escassez, dificuldade, solidão. Se você não fizer, você vai ser o único do seu grupo que não tem uma condição financeira, que não viaja. Você vai ser o único jovem com 30 anos de idade que até hoje não foi para a Europa. E vão fazer vários gatilhos nesse sentido, no sentido negativo. No outro exemplo hipotético, quem bate muito no contexto social de maneira positiva, quando for bater no contexto negativo, é muito simples também. Pode utilizar como representação de um gatilho emocional negativo certas ameaças específicas para aquele grupo. Então, vou dar um exemplo. No livro do George Orwell, A Fazenda Animal, o livro A Revolução dos Bichos, os bichos sofriam preconceito, essa é a tese defendida no animalismo, que é a corrente filosófica dentro do livro. Os bichos sofriam preconceito, sofriam maus tratos por serem animais, sofriam isso na mão dos seres humanos. Então, quando o líder ali dos animais expulsa os seres humanos, e esse líder é um ditador, tá certo? É um autoritário, o próprio livro A Revolução dos Bichos é visto como uma grande crítica ao processo da Revolução Russa. Então, quando o líder do exército dos animais, da fazenda animal, consegue expulsar os seres humanos, um gatilho negativo que ele sempre bate na cabeça dos animais para obedecer ele é: olha só, se vocês não fizerem o que eu tô falando, os seres humanos vão voltar pra cá. Vocês querem serem maltratados? Quer apanhar de chicote? Quer passar o dia trabalhando debaixo do sol escaldante? Então façam o que eu tô falando, companheiros. Porque senão o ser humano vai voltar e nós vamos perder aqui o nosso trabalho de grupo, Todo mundo vai voltar a tomar chibatada, a ter a ração fracionada e por aí vai. E por que essa segunda etapa é tão importante para o manipulador? Lembra, na primeira etapa ele joga o emocional de todo o grupo lá para cima. Então é muito positivo. Nessa segunda ele faz o oposto, é muito negativo. E justamente após mostrar o bom e tapar esse bom com um muro de coisa ruim na frente, o público geral vai ficar empolvoroso. Meu Deus, eu quero aquela primeira ideia positiva que você me apresentou, eu quero aquilo, mas tem essa barreira de gatilho emocional negativo na frente. E é quando o público vai virar e falar: o que a gente tem que fazer para obter aquela coisa positiva que você nos mostrou? E é nessa janela de oportunidade que o manipulador coloca a manipulação e dá ordens. É aí que existe então a indução de comportamento. É nesse momento que os seres humanos ali, que querem aquele gatilho emocional positivo, querem aquelas coisas que despertaram emoções boas, estão com medo das coisas negativas que foram faladas. É nesse momento que eles querem muito buscar isso, que quando uma ordem do manipulador emocional aparece, eles se apegam naquela ordem e sentem alívio. Isso realmente acontece, Quando você está no estado de medo, no estado de pânico, ao seguir uma ordem, o seu cérebro automaticamente relaxa, entre aspas, Você sente sensações de alívio. E é aí que você acaba acatando a qualquer ordem, simplesmente porque é muito bom, te alivia e você entende que vai passar por um muro de coisas negativas para chegar naquilo positivo que foi prometido no primeiro momento. E é basicamente assim a estrutura mais básica, mais zero possível para você entender o processo escalatório de um manipulador emocional. E vale também ressaltar aqui, durante o processo de manipulação das emoções negativas, durante o processo onde os manipuladores ou o manipulador mor está instaurando gatilhos negativos, eles podem se valer de várias estratégias, como por exemplo, manipulação de informação. Eles escolhem informações que vão contra a ideia negativa e só trazem para você aquelas informações que mostram, tem uma ameaça vindo, olha, eles estão contra nós, olha, eles vão acabar com a gente. Então existe essa regulação de informação sim, omite informações que são desfavoráveis à estratégia de manipulação e jogam na sua cara apenas aquelas que são extremamente negativas, que é justamente para liberar, o estado de pânico no público geral. É muito comum também que o manipulador, nesse momento negativo, ele traga informações, com um pingo de verdade. Então é comum você ver esse tipo de pessoa partindo de uma informação que de fato é factível para fazer propositalmente uma conclusão errática. Porque sim, quando esses manipuladores entregam uma informação que tem ali uma base em si verdadeira, eles acabam soando inclusive como muito mais relevantes ou muito mais críveis e fica mais fácil de comprar o discurso deles e acabar acatando as ordens em sequência. E o pior disso tudo é que no meio de todo esse processo o público geral não para ver como eles estão sofrendo do mesmo jeito, do que
que antes da galera que veio aí manipular, enfim, como o sofrimento só tá igual e tende a aumentar. Eles ignoram tudo isso, buscando aquele gatilho emocional positivo que foi apresentado no começo. Um exemplo fortíssimo disso está presente no livro A Revolução dos Bichos. De novo, quando os animais expulsam os seres humanos, o líder ali do grupo dos animais, né, um porco conhecido como Napoleão, começa a utilizar várias estratégias de manipulação. Então ele quer que um moinho de vento seja construído pelos animais. E aí tem um grande porém. Os animais já estão ali sobrecarregados, estão em menor número porque alguns animais fugiram, né, depois que o regime animalista começou na fazenda animal, e a ração deles já não está muito alta. Então o líder Napoleão decide manipulá-los. Então ele começa com uma informação verdadeira, né, ele chega e fala o seguinte: olha pessoal, se a gente tivesse um moinho de vento, a gente ia ter que trabalhar bem menos, a gente ia ter mais tempo para aproveitar, a gente ia conseguir comercializar, vender mais e ter mais ração na fazenda, portanto, precisamos fazer um moinho de vento. Então essa é uma informação factível, né? A empresa, se ela tem uma ferramenta maior, uma ferramenta melhor, ela vai vender mais, consequentemente os colaboradores vão ter mais tempo para desfrutar, enfim, tempo que não vão estar trabalhando, não vão estar se desgastando. E no primeiro momento isso soa interessante para os animais, né? Os animais falam, olha que bacana, tal, vamos fazer esse moinho de vento. E aí começa então o sofrimento gigantesco dos animais, porque os animais vão fazer um moinho de vento, eles não têm conhecimento, não têm know-how, eles não têm a forma deles, eles não conseguem segurar a ferramenta, né, um martelo, uma picareta de uma forma que um ser humano consegue. Então o sofrimento que eles têm para fazer um moinho de vento é dobrado do que eles já estavam sofrendo na época que eles estavam sob a gestão dos homens. Eles passam a comer cada vez menos porque eles precisam trabalhar mais. Como eles estão trabalhando mais, não sobra muito tempo para comer, então a ração acaba sendo fracionada. Aqueles que negam, que não querem ajudar no moinho de vento, simplesmente desaparecem da fazenda animal. Aqueles que não querem contribuir com a economia da fazenda animal, como por exemplo as galinhas, né? Elas não querem dar os ovos para vender porque elas acham um absurdo elas terem que vender os filhos dela. Essas galinhas simplesmente desaparecem também, não se sabe o que acontece. Ou seja, a situação dos animais está pior agora do que quando eles estavam sob o regime, lá atrás, o regime dos seres humanos, mas como foi apresentada uma pseudo-verdade lá no comecinho da manipulação do porco Napoleão, ela funciona muito bem. E qualquer dúvida que o pessoal tem ali, a gente tá cansado, será que a gente continua com esse moinho? Napoleão vira e fala, olha camaradas, vocês têm certeza? Vocês querem parar mesmo? Se vocês pararem, os seres humanos podem voltar para cá e tomar a fazenda da gente. E rapidamente os animais, cansados, machucados, sem se alimentar direito, voltam a trabalhar. E basicamente, de maneira muito resumida, porque esse é um assunto muito profundo, né? Falar sobre manipulação, enfim, sobre estratégias de propaganda, durante guerra especificamente, é um assunto muito grande. Se vocês tiverem interesse por esse assunto, eu posso fazer novos vídeos, posso trazer historiadores, né, amigos que eu tenho, historiadores, enfim, pessoas ligadas a procedimentos de estratégias de guerra. Se você gostou, então deixa eu saber, comenta aqui para eu saber se você tem interesse em ver mais vídeos desse, e também não deixe de curtir esse vídeo para eu entender se você gostou de fato ou não. Compartilhe também esse vídeo e se inscreva no canal Metaforando, caso não seja inscrito. Eu agradeço mais uma vez e vou ficando por aqui. Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu! Galera, o vídeo que eu reagi vai estar na descrição desse vídeo, mas antes de encerrar, esse vídeo, eu preciso falar um negócio pra vocês, tá bom? Antes de encerrar esse vídeo, tá bom? Então, calma aí. O que queríamos fazer agora? Pera. Nossa, gente, esse vídeo, galera, eu tenho, antes de falar, eu não coloquei no comecinho do vídeo, mas, gente, esse vídeo é mais 12, viu? Só pra vocês terem uma noção, porque esse vídeo já é um pouquinho, precisa ter um pouquinho mais de, precisa ter um intelectual mais forte, assim, uma sabedoria mais forte. Então, por isso, a classificação desse vídeo é mais 12, porque esse assunto, esse tema que a gente reage hoje, não é para pessoas menores de 12 anos, tá bom? Então é isso, eu esqueci de colocar no começo do vídeo, mas é isso. Agora eu preciso mostrar,
Você vai dar um negocinho. Dá rapidão. Bom, gente, seguinte, lembra que eu falei pra vocês que... Lembra que ontem eu falei pra vocês que a saga Construções Incríveis em breve estará nas telinhas de todo o Brasil e do YouTube? Lembra que eu falei ontem pra vocês? E hoje eu vou revelar mais uma coisa dela. A saga das construções a reestreia da saga das construções será na semana do dia 12. Galera, é na semana do dia 12. Pode ser 12, 13, pode ser 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pode ser um desses 7 dias, tá bom? Então, é isso. Um beijo a vocês e até amanhã com mais um vídeo inédito aqui no canal pra vocês. Tchau! I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes.